experiência, né? Teve uma confecção, ela fabricava calça jeans aqui em Goiânia. E ela nos chamou lá para poder ver um problema de produção. Ela falava que tinha a moça, a proprietária, falava que tinha um problema sério de produtividade, que não conseguia produzir e atender a demanda que ela tinha. Ela falava assim, não, eu consigo vender tudo, eu só não consigo produzir, né? Eu falei, gente, mas isso é no momento que a gente estava, já tem uns, deixa eu pensar, tem uns 6 anos já, mais ou menos, 6, 7 anos, não estava vendendo tão bem e tal, né? Eu falei, nossa, então vamos lá, né? Vamos resolver esse problema para ela. A pessoa, ela cortava, em média, 20 mil peças por mês lá, né? E só que no final do mês, ela só conseguia entregar cerca de 3 mil peças. Desculpa, 6 mil peças. Considerar 6 mil peças. Eu falei, gente, mas não tem lógica, mas... E você continua cortando? Ela falou, sim, continuo cortando. Todo mês cortando aquele volume, né? Como parte da produção dela era terceirizada, a facção, né, a costura era terceirizada, ela cortava, mandava para a facção, só que não voltava tudo. E aí as faccionistas pressionavam ela e falavam assim, poxa, mas você tem que me mandar peça, terminei esse lote aqui, tem que mandar outro. Eu terminei esse lote aqui, como assim? A facção tinha 3 pilares, vamos dizer assim, de processo, né? Ela fazia um fechamento, né, das peças ali, fazia um acabamento ali, e no final tirava a linha e tudo mais. Então, tinha 3 estágios de processo. Aí, as facções, cada um desses 3 estágios, elas tinham 1, 2 pessoas destinadas a cada um desses processos. Então, a primeira etapa, elas faziam muito rápido. A segunda etapa era um pouquinho mais lenta, e a terceira etapa era mais lenta ainda, né? O que acontecia? A primeira parte, a primeira equipe das facções terminava e as facções pegavam e ligavam para a indústria da confecção. Não, manda mais peça para mim. E a confecção mandava, porque a primeira parte da primeira etapa do processo tinha terminado. Só que a facção não tinha devolvido as peças que ela tinha pego lá dentro. E aí eu falei, não, tá tudo errado, né? Peraí. Se você mandou 1.000 peças para lá, quando voltar as 1.000 peças, você manda mais 1.000 peças. Ah, ela me devolveu 500, então você manda 500, né? Porque a confecção, ela tem que determinar o ritmo que ela precisa da facção. E a facção tem que se organizar para isso. A conta lá era bem simples, eu até fiz um explicativo disso há pouco tempo. Porque, assim, a primeira etapa lá, vamos falar um número, a equipe lá fazia 100 peças por dia, um exemplo. A segunda etapa do processo fazia 50 peças por dia. E a terceira etapa lá fazia 25 peças por dia. Eu peguei e falei, não, muito simples. A primeira equipe da sua facção, ela tem que trabalhar até meio-dia, já que ela faz 100 peças por dia, e produzir 50. Essa equipe, que seja uma pessoa ou duas, ela tem que ir para o segundo processo e ajudar no segundo processo, né? Porque já que o segundo processo fazia 50 peças por dia, né? Peraí, se essa equipe viesse para o processo de 50 peças por dia, ia produzir mais do que 50. Não, então tá errado. Vamos pegar essa pessoa do processo 1, que faz 100 peças por dia, e vamos ajudar no processo 3, que fazia 25 peças por dia. Se eu tiver uma pessoa meio período fazendo ali, né, complementando a produção, e esse pessoal do terceiro processo conseguisse atingir 50 peças por dia, nós teríamos um balanceamento de produção. No processo 1, 2 e 3, todos 3 teriam 50 peças por dia. E um exemplo simples de balanceamento de produção é isso. É tentar fazer com que cada elo da cadeia, cada etapa do processo, execute na mesma velocidade e a mesma quantidade por hora, por dia, né? Resultado da ópera. Depois lá a gente ficou uns 3 meses organizando isso, mas depois de 30, 40 dias, já estava nivelado. A produção já estava caminhando. Só que como tinha muita peça nas facções, quando isso começou a voltar para dentro, a empresária me ligou de novo, 2 meses depois, meus consultores estavam lá,
voltei de novo lá. E ela falou assim, agora eu tô desesperado. Tô com um problema sério. Debaixo, juro para vocês, debaixo da mesa dela tinha calça jeans. Debaixo da escada que subia para o segundo piso lá, tinha calça jeans. Tinha nos corredores, tinha calça jeans para todo lado. Ela pegou e falou assim, não sei o que eu faço mais. Agora eu preciso conseguir vender, porque agora eu produzo peça demais e não dou conta de vender. Eu falei, o que aconteceu? Porque você me chamou e falou que conseguia vender tudo que tinha. Tudo que você produzisse, você falou que conseguia vender. Está na hora, vamos vender. Não, agora eu preciso de ajuda, vamos me ajudar a vender. Aí a gente foi implantar um departamento comercial para ajudar a vender. Mas foi só um exemplo prático e real que aconteceu da vantagem de um PCP, né? O que um PCP pode fazer lá. Carlos, você que como já passou aí por várias e várias confecções, já teve muita experiência aí, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência, alguma dica, assim, alguma coisa que o PCP pode fazer para redução de custos? Então, Silmar, está me ouvindo aí? Oh, perfeito. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e estar juntamente com vocês, né, pessoas que eu admiro. O João Vitor eu já conheço de perto, né, um jovem com potencial incrível, né, além de bonitão, inteligente, cheio de potencial, né. Que isso, Carlos, obrigado. Silmar é um gênio, um cara assim que eu admiro já há muitos anos, é um mestre, né, um professor. Juliane ainda não conheço, mas vejo que está assim no meio de um grupo de grande ainda possibilidade de crescimento, de expansão no mercado do estado de Goiás, Centro-Oeste, e eu acredito até no Brasil, né? Até falei para o Silmar outro dia, falei assim, eu ainda vou ver você lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, dando dica para esse pessoal aí. Amém, Eu né? comecei em indústria de confecção em 1989, na Contraponto, e por lá eu fiquei uns 10 anos. E eu percebi lá grandes dificuldades que eles tiveram, né? Mas eu sempre fui estudioso e gosto de pesquisar e entender as coisas. E um dos problemas que eu percebi ao longo desses 30 anos, assim, nas indústrias de confecção, o problema principal, como o João Vitor estava falando de custo no outro momento, é a sazonalidade, né? As coleções não têm o mesmo formato, não têm o mesmo volume, não têm o mesmo custo, né? Então, quando se analisa todo o ciclo operacional, quando você percebe que as indústrias, os empreendedores, os empresários, eles têm um desafio muito grande na composição do custo, na composição do preço, porque até não sei que escola é essa que acabou ensinando sobre markup. Eu e Silmar, nós temos a mesma opinião, nós somos contra o markup, né? E o planejamento dessa coleção acaba cometendo alguns equívocos, a iniciar pelo custo, que formam um preço, um índice de margem para se aplicar no custo, equivocadamente, colocando que naquela coleção a margem de 1,8 ou 2,1, ou às vezes tem gente que põe 2,5 até 3, que está certo. Aí eu mostrei para vários empresários que não é assim que se compõe o custo, não é assim que se planeja uma coleção, e de que esse equívoco, né, estava trazendo para ele um prejuízo que não era declarado no DRE. O DRE não demonstrava esse prejuízo. Gastava-se muito para se produzir um volume maior, o ciclo operacional de uma empresa chega a 300 dias, né? E a pessoa colocava ali, meu custo mês é isso daqui, eu divido por X peça que eu fabriquei, está aqui meu preço de venda, estava errado. O ciclo operacional mostrava que entre a primeira peça fabricada e a última recebida, né, lá nos títulos, mostrava que a formação do preço estava errada e, infelizmente, às vezes aquilo que ele mais produzia, né, era o que menos tinha trazido lucro para ele. Infelizmente, muitos confeccionistas falavam uma pela outra, que é uma linguagem aqui de Goiás, né?
uma pela outra e estava tendo prejuízo. Agora, uma forma de sanar isso é justamente estudar todo esse movimento, né, da produção, a pessoa fazer um planejamento inteligente, né, um planejamento estratégico, inclui também, né, entender como gira tudo isso, cada cliente que compra, cada produto que vende, o que gira realmente, né? Eu consegui fazer numa empresa recentemente, de um amigo nosso aí, o seu Marco conhece bem, às vezes dá um pouco de estresse isso, porque o empresário não gosta de algumas verdades, né? E ele não gosta de algumas atitudes de um consultor ou de um gestor, porque ele é confrontado em alguns otimismos excessivos que eles têm. Eu falei, vamos fazer um just in time aqui, né? E o just in time transformou tudo a produção e o comercial dele em percentual. E quando transforma tudo em percentual, se aproxima mais do planejamento. É assim, na hora de fazer uma aposta comercial, o gestor comercial, os representantes são muito otimistas. Ah, isso está lindo, isso vai vender, o preço está bom, está bacana. Mas na hora que você vai acompanhando o dia a dia, o cenário real, né? Aí você vai fazendo ajustes, tanto lá nas compras de matéria-prima, né? E como também na execução de produção. Aí você percebe que o PCP, na verdade, ele traz vitalidade para a indústria de confecção, ele traz força financeira para a indústria de confecção. O PCP, eu acho que mais do que nunca nesse cenário atual, né, eu estou num grupo aí de alguns empresários que me incluíram, eu fui, graças a Deus, o pessoal me achou aqui, porque o PCP não tinha tanto valor assim até um pouco tempo atrás. As pessoas entendiam que o PCP é como um custo necessário. E num cenário mundial hoje, nenhuma figura será tão importante nas indústrias como o PCP. É uma figura. Todo otimismo caiu por terra e agora toda a racionalidade, toda a competência e toda condição de planejamento será necessária para que o cenário seja mudado, né? E então eu falei no grupo lá, tá pessoas assim como Maísa da MC Company, tem a pessoa Raquel da Sete ali, tem Lisa Brasil, tem muita gente ali no grupo. E eu cheguei e falei assim, não, nada disso. Assim, o que está acontecendo agora? Os clientes vão, né, ser mais rigorosos para comprar, porque roupa não é um item de aquisição que é tão necessário e tão urgente já porque existe um afastamento social. Então, eu acho que as empresas, cada vez mais, elas vão ter que ter assim uma outra ideia, uma outra forma. Essa associação, cooperativismo e algumas coisas vão evoluir. E o PCP é um papel importante para gerir tudo isso. Assim, estão surgindo grandes ideias, né? Eduardo Christian, lá de São Paulo, é um cara que está bombando no Instagram, tem a ideia exata do que tem que acontecer, ajustes, recuar nos custos, né? Um planejamento muito mais criterioso, parcerias com clientes que eram potencial e estavam com ele há 7 anos, parcerias entre empresa de jeans, empresa de malha, a coisa vai evoluir, vai ficar bonito por agora. Então, encerrando minha fala aqui, que eu falo muito, mas eu amo essas coisas da indústria de confecção, eu creio que hoje, mais do que nunca, a Resulte e os seus profissionais, e nós, né, que somos, assim, de alguma experiência de mercado, vamos ser requisitados para esse mercado de uma forma, assim, que esqueçamos um pouco aquela questão do passado, né, que a gente falava assim, então, se eu preciso de 15 mil, tem que fazer 500 por dia. Não vai ser assim, né? As coisas vão mudar. A cada dia o desafio muda, cada dia a conta muda, né? Um item ele está em destaque, o outro não está, e as pessoas vão ter que se adequar cada vez mais. E ele falou antigamente, R$ 1.000, Eduardo Christian falando, paga aí, 3 mil, paga. Ele falou, não vai ser assim, o valor do dinheiro agora muda. Muda. Cada detalhe vai ser importantíssimo para que o mercado volte a crescer. E isso vai levar uns 3 anos, hein? Assim, 3 meses aqui, o impacto ali é para frente, porque se eu fiz uma conta rápida, né? 1 milhão de faturamento hoje, a 10% de lucro líquido ali no final.
Você toma ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para sustentar 3 meses e o mercado cai ali 40%, 30%, 70%, dependendo do período, você vai levar 3 anos para recuperar isso daí sem lucro, né? Pagando o seu bolso, tomando dinheiro emprestado, com juro baixo para pagar com carência e tudo. Mas você vai levar pelo menos 3 anos para voltar a crescer. Então, o mercado de indústria agora está numa crise incrível e vai depender muito dos engenheiros, dos PCPs, dos gestores que entendem melhor as contas, né? Eu agradeço aí essa participação e contem comigo, né? Contem comigo. Carlão, eu acho... Pode falar, Silmar. Não, com certeza, Carlão. De vez em quando a gente vai estar dando umas dicas aqui para o público e você que tem, como diz, tanta experiência ali, já vivenciou tantas situações, com certeza vai conseguir ajudar muito e muita gente aí. Eu acho que mais na frente, nos próximos, talvez a gente fazer umas discussões mais direcionadas, sabe? Vamos falar só sobre apontamento de produção, só sobre cálculo do custo lá do PCP, só sobre cálculo sobre volume. Acho que vale a gente fazer umas ações assim. A gente agradece mais a participação, mas vamos continuar. Você citou Perdão. Oi? Perdão, ainda eu não tinha falado, mas é assustador saber isso. Sabe que indústria de confecção tem 5 meses que não ganha dinheiro? 5. Não é porque nesse ano, no ano passado, no outro ano, são 5 meses que não dão lucro. Confecção é totalmente diferente de todas as outras coisas, né? Você tem 7 meses para ganhar dinheiro e 5 meses para pagar do seu bolso. E isso não entra na conta, às vezes. A confecção tem umas particularidades, né? Porque assim, você começa a criar uma peça, desenvolver uma arte, depois uma modelagem, você prepara que já compra o tecido e daqui 3, 4, 5 meses você vai lançar a peça e quando você vai comercializar, você ainda vende com 30, 60, 90, 120 e olha lá, né? Então, assim, o impacto no fluxo de caixa de uma empresa nesse segmento realmente é muito maior de uma situação dessa que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Mas eu queria enfatizar uma coisa que você falou. Você falou assim, esse momento vai mudar. As pessoas, as empresas vão se unir mais, vão buscar parcerias e tudo mais. Eu tive o prazer de participar de alguns projetos de desenvolvimento de APL, sabe? Os arranjos produtivos local. E eu vivenciei, conheci a realidade de empresas no sul, de Paraná, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul. Lá, a mentalidade já era esta. O pessoal lá já se unia, eles já desenvolviam central de compra, né, central de processamento, juntavam um polo, comprava uma máquina que era muito cara, uma máquina de 200 mil, 600 mil reais, que as facções, as confecções não tinham condições de ter, elas compravam junto e compartilhavam aquele polo ali, sabe? Eu já tenho visto algumas ações aqui em Goiás, em Goiânia, desse tipo de busca. A gente tentou, alguns anos atrás, sabe, com muita dificuldade, convencer, mudar a cultura do empresário quanto a isso. Não fugindo do assunto, do foco do PCP. Porque a gente sempre falava isso, gente, você tem não só confecção, mas eu passei por isso em indústria moveleira, passei por isso em indústria alimentícia, pessoal de produzir mel, pessoal que mexia com artesanato, a gente sempre falava isso. Gente, se você tem recursos na sua empresa, máquina, equipamento, processo, você usa uma vez por mês, uma vez por semana, por que não compartilhar isso? Por que não prestar serviço, prestar horas? Se você tem uma marcenaria e você tem uma seccionadora lá que custa 10 mil reais, e você usa ela uma vez por semana, por que você não presta serviço com a sua seccionadora para as outras indústrias ali? O PCP vem mostrando isso, né? A ociosidade de máquinas, a ociosidade de equipamento. E a mentalidade do empresário, acredito eu que agora vai mudar com a facilidade maior, né? Acho que a Vera também já passou por situações assim de motivar o pessoal, se unir para poder compartilhar recursos, né? E a gente sempre teve dificuldade por causa da cultura, da mentalidade do pessoal. Não, mas o cara é meu concorrente. Eu não posso fazer isso porque eu vou privilegiar ele, eu vou ajudar ele. E não é assim que funciona. Numa outra live eu comentei isso. O pessoal tem medo do concorrente, né? Mas quando a gente enxerga um PCP, entende o processo, entende o custo dentro da indústria e fala assim, poxa, se eu consigo reduzir
esse custo em 20%, em 30%, em várias situações nós presenciamos isso. Teve custos que a gente conseguia reduzir 40% do custo, simplesmente otimizando o uso do processo, né? Utilizando o uso do recurso, desculpa, da máquina, do equipamento. Você foi muito feliz na sua citação, porque, assim, eu acho que essa realidade, ela vai se enfatizar, assim, muito. O pessoal lá, eu tenho medo do concorrente. Pô, então por que você vai para 44? Por que você vai lá vender roupa lá, onde tem 10 mil concorrentes do mesmo lado? O concorrente, às vezes, é bom, gente. Se ele está do seu lado e todo mundo sabe que ele tem muito daquilo, o cliente vai buscar por aquilo. Vem gente do Brasil inteiro para ir na 44, que hoje está lá fechada, né? Então, eu acho que fica uma dica, um recado para nossos amigos, clientes, parceiros, empresários que estão aí tentando orientar nesse momento de dificuldade, de assim, vamos tentar compartilhar recursos, vamos tentar buscar ajuda, né? Vamos tentar buscar apoio de nossos parceiros e não concorrentes, né? Vamos tirar essa palavra da boca. A gente tem que ser melhor do que o concorrente, sim, na qualidade do atendimento, na presteza. A gente tem que ser melhor do que o concorrente para com o cliente, né? Mas o concorrente nos ajuda também para atender o nosso cliente em muitas situações. Você pode terceirizar um processo, né? Você pode pedir auxílio de várias maneiras aí para um parceiro concorrente, vamos dizer assim. E eu presencio e participo já de uns 4, 5 grupos aqui de empresas segmentadas, né? Que eles se ajudam pra caramba. Eu participo de um grupo de produtor rural, um grupo de confecção, um grupo de indústria moveleira, um grupo de lavanderia, uns supermercados, e todos eles compartilham informação. Eles fretam ônibus para ir uma feira lá em São Paulo, para ver um evento, sabe? Então, eles compartilham preço de compra de um material. E isso tem sido fantástico. Tem uns 10, 11 anos que a gente faz isso nesses grupos. E, cara, eu só vejo benefícios, né? Eu não vejo isso como um problema. Aí, desculpa, você falou que você fala demais, acho que eu falo mais ainda, né? Vou deixar o pessoal falar um pouquinho. Né? A Vera já vivenciou algumas coisas nesse sentido também, né? O que vocês me falam dessa problemática de utilizar compartilhamento de recursos, já que o foco é PCP e redução de custos, né? Compartilhamento de recursos com concorrentes, né? Vera, você está sem áudio. A gente tem acompanhado aí algumas experiências ao longo da vida aí, e a gente tem participado de alguns movimentos em que a gente busca essa aproximação, né, de produtores, de empresários, trabalhando especialmente no sentido de levá-los, às vezes, até a constituir associações. Em alguns segmentos, esses 2 últimos anos, a gente trabalhou especialmente com alguns produtores rurais, né, que culminou até na criação de algumas associações. E o que a gente percebe, Silmar? O grande problema, às vezes, é os aspectos culturais, né? A gente tem uma barreira cultural de que a gente pode compartilhar. Então, até que eles cheguem ao ponto de... a gente sempre parte daquele princípio, eles precisam se conhecer, depois de conhecer, conviver, depois de conviver, confiar, depois de confiar, aí eles compartilham, sabe? É o processo que a gente chama do chamado 4 Cs. E quando eles chegam lá, nesse momento de compartilhar, aí realmente é o ponto do chamado ganha-ganha, aí eles se agarram mesmo, né? E o resultado é muito bacana. Recentemente eu fiz um trabalho dessa natureza com um grupo de produtores florestais, que era um ramo que eu era extremamente ignorante, né? E aqui em Goiás ainda é um pouco incipiente, e produtores de florestas são até um pouco diversificada. E o que a gente percebeu? Até nesse aspecto aí de
custo de produção, né? Nós fizemos um trabalho muito intenso, uma parceria até com a Embrapa, para fazer uma avaliação de custo de produção florestal. E medimos em algumas regiões aqui do estado, e a gente vê o seguinte, que até a produção de conhecimento, né? Se ela não vier nesse olhar compartilhado, às vezes o desenvolvimento para conhecer custos em alguns segmentos, ela é prejudicada, porque a experiência de um acelera muito o conhecimento do outro, o que faz ele criar um pouco de consciência. O João Vitor falou lá, né, daqueles chamados custos que ficam obscuro no processo por conta da experiência do cara, porque ele acha que aquele modo dele de fazer é uma boa prática. Então, quando você consegue compartilhar a experiência, às vezes você tem mais facilidade. Eu não sei aí se o Dr. Carlos já teve oportunidade de ver isso, que de repente você consegue convencer ele e a verdade do outro é melhor recebida, né, do outro empresário, do que a da nossa como consultor. Então, até facilita muito no processo, né, de consultoria, de orientação desse empresário, porque o depoimento do outro facilita para que ele consiga acreditar, inclusive, na recomendação do que a gente está passando para ele e da percepção da realidade dele, que para a gente, às vezes, está assim, visível, mas ele não quer ver e não quer acreditar naquilo que você já tinha levantado, e que às vezes você tem até dados para demonstrar isso para ele. Então, é um trabalho, Silmar, interessante, que é a questão dos aspectos comportamentais, né, as competências comportamentais do empresariado. Eu acompanhei um grupo na área de confecções há alguns anos atrás, e a gente percebia, e ainda hoje eu fico assim, não estou acompanhando o grupo específico, mas nos grupos de confecção, o que a gente percebia? Em muitos casos, ele não quer compartilhar a experiência dele, porque ele acha assim, ó, que o outro vai roubar a ideia dele, né? Ou vai expor a fragilidade que ele sabe que tem, mas ele não quer revelar para o outro por uma questão de, eu diria talvez até de vaidade, né? E ali acumulando perdas. Agora já não vai poder, né? O Dr. Carlos falou muito bem disso. Eu acho que o impacto em alguns setores, e eu creio que de confecção, eu tenho acompanhado um pouquinho agora o setor de construção civil. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma reflexão nesse setor e não dá para ser menos de 3 anos, não. Realmente, a gente sabe que a condição de alguns segmentos vai ser assim complicado mesmo. Tanto na confecção aí como na construção civil, eu diria o seguinte, que esse gerenciar de centímetro para ter algum ganho em metro. Se ele não gerenciar centímetro por centímetro agora, o risco e o impacto vai ser em metros e metros, né? Então, essa é uma situação que, para nós, até como cidadão, né? Eu acho que a gente tem que buscar caminhos para auxiliar mesmo. Acho que agora a gente tem que ter um pouquinho mais de desprendimento, até para devolver um pouquinho mais rápido para a sociedade, porque a gente fica, né, Silmar? Eu sei que você é assim, ansioso para devolver para a sociedade aquilo que a gente ganhou, né? Que a gente teve a oportunidade de receber. E agora eu acho que assim, o peso de devolver o que a gente conhece, sabe, é maior, mais do que nunca, porque é onde que todos nós temos a chance de sair um pouco melhor de toda essa situação que nós estamos vivendo aí. Mas obrigada, viu, Silmar, pelo convite, pela oportunidade aí. Nada, nós que agradecemos. Eu acho que a população que agradece, né? Eu acho que você falou bem, cara. Eu tive uma vida, assim, acadêmica também, né?
tive em 4 faculdades ministrando aula e tal, eu sempre fui apaixonado por ensinar, né? Justamente por isso, porque a gente vê tanta empresa passando dificuldade e, às vezes, eu vou ser muito sincero, não é nem pelo empresário que está ali, não, sabe? É porque a gente sabe que tem a empresa ali e que tem 10, 20, 30, 50 famílias que vivem daquilo, sabe? Tem funcionários, tem pessoas ali passando dificuldade, passando aperto. E a gente sabe que a solução para o cara, às vezes, assim, é tão simples, né? Às vezes não tem nem custo de implantação. E a gente tenta ensinar, mostrar o caminho para as pessoas, mas realmente é muito difícil, às vezes, de ser entendido, porque, às vezes, as pessoas têm a mania de criar uma complexidade muito grande, né? Achar que é tudo muito difícil, que é tudo muito complexo. Eu estava falando sobre isso mais no início da live, e a gente realmente se sente nessa obrigação de tentar colaborar, né? A gente sempre faz Mar, eu isso. vou pedir perdão, que eu tenho um compromisso agora às 9h30, e eu queria Não, muito poder continuar com vocês, mas infelizmente eu já tinha um outro compromisso agendado agora para as 9h30. a gente Né? agradece muito, cara. Agradeço a Obrigado. oportunidade, deixo aí a minha gratidão e você sabe, né? No que puder, eu quero contribuir. Ah, ok, muito obrigado, Ótimo, cara. Tá obrigado. gravado. Depois a gente Tchau. mostra. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigado, até mais. Com Deus. Tchau. Ô, Silmar, até aproveitando, a gente está com o final dessa gravação aí para mais 7 minutos. Eu queria fazer um vínculo com o que a Vera falou, que você complementou aí, porque eu gosto muito da gestão de projetos, eu gosto muito dos conceitos de gestão de projetos. E uma das áreas de conhecimento da gestão de projetos é a de conhecimento de integração. E é legal que a área de conhecimento de integração, ela estimula que as áreas, os departamentos dentro de uma organização, logicamente que focado, né, no projeto, né, que é um esforço temporário, início, meio e fim, cronograma e tal, beleza. Mas que que a integração, ela é fundamental entre os departamentos, entre as áreas envolvidas num processo. E quando a gente fala em compartilhar, e sua pergunta lá atrás, né, com relação a concorrentes, a empresas similares e tudo mais, eu acho que é legal a gente tentar expandir essa integração em relação a empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, porque a partir do momento, até já vinculando com que o Carlão tinha comentado antes, né? É muito interessante a gente pensar em empresas concorrentes conversando entre si. Empresas concorrentes podendo, às vezes, uma gerar valor para a outra no desenvolvimento das atividades, de suas atividades. E isso é fundamental, isso é legal. Essa integração não deve acontecer só dentro da organização, deve ser também entre organizações. Isso é essencial. É verdade. Na verdade. João, como Você vai estar? me permite? Só um adendo aí ao que você falou. A palavra concorrente dentro do mercado, ela foi desenvolvida de uma forma equivocada, justamente por causa da nossa cultura. Não existe concorrência, a não ser que haja uma competição. Na verdade, Legal. todos concorrem para o mesmo objetivo. Eu não preciso e nem consigo vender para todo mundo, não é? Então, logo, não existe concorrência se eu não consigo vender para todo mundo. Então, quando a consciência de que eu vendo para alguns, e esses alguns é o que eu consigo atender e fazer, realizar meu projeto de negócio, então, a palavra concorrência ela passa a ser substituída por cooperativismo. Eu vou cooperar com o mercado, vou cooperar e vou reduzir assim as minhas dificuldades ajudando esse mercado a solucionar as dificuldades do mercado. Perfeito. Acho que não vou saber falar as palavras certas. Eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito há poucos dias. Ele falou assim: hoje nós estamos num momento complicado aí,
E as pessoas não entendem que nós vivemos em uma sociedade. E a sociedade, né, é como se fôssemos sócios, porque nós somos sócios na rua, que é um bem público, nós somos sócios, né, em uma cidade, na utilização dos nossos políticos, de todos os nossos recursos, na saúde, né, no transporte público e tudo mais. E as pessoas têm que começar a ter mais consciência, né, desta sociedade, né, e começar a usufruir dos bens coletivos da maneira correta, né? Eu acho que isso retrata bem o que nós estamos tentando explicar do PCPI, da utilização de recursos, máquinas, equipamentos, processos, né? Da utilização de bens coletivos em muitas situações, que é muito plausível e bem-vinda, né? Principalmente no momento agora dessa dificuldade. Tá? Eu acho que o João vai ter que encerrar a sala, porque ela está finalizando uns 40 minutos, já que o Yuri vai entrar agora também, ele também teve experiência em confecções. Que tal a gente fazer essa outra live focada, já que a gente falou tanto de confecção, vamos fazer uma aí voltada só para confecção e a gente fala em pontos mais direcionados? Vocês estão de acordo? Pode ser? Pessoal, eu vou ter que sair, mas aí na próxima eu acompanho vocês, tá bom? Ok. Muito obrigada. Legal. Prazer Obrigado. aí, Carlos. A próxima. Tchau, até mais. Então, beleza, a gente já manda outro link. Até mais.